pessoal, hoje eu vou fazer uma cuca pão. Vocês podem utilizar a mesma massa que eu já ensinei vocês de pão, tá? Só que hoje eu tô fazendo uma cuca pão, daí eu trouxe pra mostrar pra vocês. O que que eu vou utilizar? Meia xícara de açúcar, esse pra fazer a farofa. Ó, meia xícara de açúcar. Vou utilizar meia xícara de farinha de trigo. Meia xícara de farinha de trigo. E uma colher bem generosa de margarina. Caso que vocês vejam que precise mais margarina, daí vocês vão colocando aos poucos, tá? Ó, eu vou mexer um pouquinho aqui com a colher até eu dar o ponto. E agora eu vou colocar a mão. A mão tá bem limpinha, lavada, higienizada. Pra mim poder chegar a fazer a farofinha que eu preciso pra pôr em cima da cuca. Ó, a gente vai mexendo bem. Caso que vocês vejam, dependendo da margarina também às vezes muda um pouco, tá? A textura. Caso que vocês vejam que precisa pôr um pouquinho mais de trigo, um pouquinho mais de açúcar, vocês vão adicionando. Porque ela tem que ficar uma farofinha, tá? Ó, a minha aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais, porque ficou ainda pegando muito na mão. Então, eu vou pegar uma colher aqui e vou adicionar mais umas 2 colheres de açúcar. E mais umas 2 de trigo. E a gente vai ajeitando conforme, caso que não dê, até dar o ponto de farofa que a gente precisa. É que essa minha margarina aqui tá fora da geladeira, então ela sempre vai pedir um pouquinho mais de trigo ou açúcar pra fazer a farofa. Então, ainda não deu, vou colocar um pouquinho mais. Mais umas 2 de trigo e mais uma só de açúcar. Ou 2, pra ficar igual. Então, vocês vão mexendo até formar a farofinha pra jogar em cima da... Essa é uma cuca pão que a gente faz com a mesma massa de pão. Tem gente que gosta de colocar goiabada ou tem gente que faz só com a farofa. Daí fica a critério de vocês, tá? Caso que queiram rechear com goiabada, daí tem que ser antes de pôr o pão pra crescer. Pra fazer esse recheio. Deixa eu tirar aqui da minha mão. Ó, gente, já deu o ponto que eu precisava. Ó, tá bem farofadinho. Ó, tá uma farofinha. Agora eu vou lavar minha mão pra eu poder dar continuidade. Já lavei minha mão. Agora aqui tá o meu pão crescido, tá? Que eu vou jogar essa farofa em cima pra fazer essa cuca pão. Eu vou passar a gema do ovo pra poder ajudar a segurar a farofa em cima do pão. Porque se eu passar assim, sem a gema,
ela vai correr tudo pro lado. Então, a gema vai facilitar e vai ajudar a fixar a farofinha em cima da cuca. Cuca pão, tá, gente? Que é muito gostoso. E depois de assadinho, daí eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ficou. A gente passa bem a gema em cima. Agora eu vou vir com a minha farofa e vou jogar por cima. Não faz mal que caia pros lados, tá, pessoal? Um pouquinho, porque daí a hora que ele assar, ele gruda dos ladinhos também. Pode colocar bastante farofinha. Quanto mais farofa, mais gostoso fica, né? Aqui já tá o suficiente. Agora daí eu vou pôr pra assar e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Pessoal, esse foi o resultado da minha cuca pão, tá? Que eu mostrei pra vocês. Ficou bem bonito. Olha, faço em casa que vale a pena, tá? A hora que vocês forem fazer o pão, aproveita e faz uma cuquinha assim diferente, né? Se quiser colocar marmelada ou alguma coisa, o meu só tem a farofa. Tá, pessoal? Então, tomara que vocês gostem e aproveitem a receita, tá certo?